Vamos para o nosso TD de História. Certo? Aqui é a nossa revisão. Os municípios brasileiros são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos. Cite algumas características do espaço urbano e do espaço rural. Você vai citar características tanto do espaço urbano como do espaço rural, certo? As características que no espaço urbano existe a maior aglomeração de pessoas, existe trânsito, né? Comércio. Você vai encontrar no seu livro essas características e vai escrever. E o espaço rural é onde tem as propriedades que tem a criação de animais, são as casas afastadas umas das outras, tá bom? Aí vamos para a próxima. O que deu início à mudança na forma de como as terras brasileiras eram exploradas e ocupadas no ano de 1500? Olha, gente. O que deu início foi a chegada dos portugueses ao Brasil, liderada por Pedro Álvares Cabral, tá bom? Qual foi a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro? A primeira atividade econômica foi a cana-de-açúcar, né? A plantação de cana-de-açúcar para a produção de açúcar. E também foi a derrubada de árvores, né? Que foi para o Brasil, foi uma árvore muito derrubada na época, tá bom? Mas você vai estar encontrando esses tudo no seu livro. Você vai ler, aí você vai, se tiver alguma dúvida, você vai no conteúdo, ó, os municípios brasileiros, certo? E tira as dúvidas. Aqui você vai estudar esses tópicos aqui, ó. Até cerca de 1500, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral. Restrita ao litoral porque eles ficaram só ali por perto do litoral. Eles não entraram mata dentro, até porque eles não conheciam bem o território brasileiro, tá bom? Na época. Os portugueses tinham interesse em colonizar o Brasil. Primeiro ocuparam o litoral e depois o interior do território. Os portugueses não conheciam bem o território brasileiro, ó, que a tia Cláudia acabou de falar. Colonização é o processo de ocupação de um território. Mata Atlântica é um tipo de vegetação característica do litoral brasileiro. Tá bom? Vamos pra cá. Estudem também esses tópicos aqui, ó, porque aqui é uma revisão que a tia fez. Para você não estar lendo todo aquele conteúdo, você estuda esses tópicos em que a tia já preparou, tá bom? Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O cultivo da cana para a produção de açúcar, tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto. Esse aqui é a chamada monocultura. A tia não botou essa palavrinha aqui, mas isso aqui é a monocultura. Se perguntar assim, o que é monocultura? É o cultivo da cana para a produção do açúcar, que é o tipo de um cultivo exclusivo, que era centrado em um único produto, tá bom? É a monocultura. O açúcar foi um produto raro e muito apreciado na Europa no ano de 1500. Então, se lhe perguntar assim, qual foi o produto que era muito apreciado no ano de 1500 na Europa? O açúcar. Escravidão é um regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração. Passa para cá. Essa imagem aí vocês vão estar encontrando também no livro de vocês, tá bom? Essa imagem, ó, tem a letrinha A, B e C. Você vai observar a imagem e vai associar essas letrinhas a essas frases que estão aqui, ó. Residências dos moradores da vila. Olha, ficava residência na B ou na C. Se você olhar bem direitinho, ó, você vai ver que está aqui na C, as residências, tá bom? Local de celebração de cerimônias religiosas. Você olha lá a letrinha, porque era na igreja, nesse local. Você bota a letrinha lá correspondente. Edificação fortificada para a proteção da vila. Era o forte, onde ficava o forte. Ficava bem assim no alto,
para poder proteger a vila contra os invasores. E essa perguntinha aqui, ó, quantas vilas existiu no Brasil em 1580 e quantas cidades? Tá bom? Você vai estudar quantas vilas e quantas cidades. Coloca lá o resultado. Aqui você vai observar o gráfico. Observe o gráfico e responda as questões. Muito fácil. Você vai observar esse gráficozinho aí. Aí você vai responder essas questões, ó. O que está representado no gráfico? Você vai ver a resposta lá em cima, ó. População urbana e rural no ano de tal. Você olha lá e escreve. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira, só você olhar embaixo o ano, qual é esse ano, aí você responde. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? E em 2010, quantos habitantes viviam na área rural? Desculpa. Todas as respostas, você observa o gráfico e você vai fazer, tá bom? Pronto, até o gráfico, né? Vamos ficar.